E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, respondendo algumas questões que apareceram no nosso canal. Mas antes de começar, deixa eu dar um aviso para a galera aí que não entende o português, tá? Hey everybody, today we come up with this live because we have a lot of the Brazilian people in our community try to understand what it is, mail fraud. What happened to me? You know, what is this whole thing? Because it seems to be very confused for people, and they start asking questions. So, on the end of this live, I'll direct the conversation once again to you, non-Portuguese speaking, and I'll make sure I'll make you guys understand that. So, for now, I'm gonna direct this to our Brazilian community. So, I'll talk to you guys later. Então, pessoal, a gente recebeu algumas perguntas aqui recentes que muitas pessoas que estão seguindo a gente nos nossos canais aí, eles estão realmente sem saber realmente o que aconteceu, o que realmente é a questão aí da acusação feita, né, contra mim pelo governo americano. Então a gente decidiu fazer essa live, tá, para tentar de alguma forma esclarecer essas questões, mesmo que vocês não estiverem satisfeitos com a explicação. Se ainda restou alguma dúvida, pode passar para a gente aí no canal, seja no e-mail, e a gente tenta responder vocês aí o mais rápido possível, beleza? Então tá, bom, eu vi que cedo e talvez as câmeras já estavam ligadas e tem uma Yorkshire, a cachorrinha tá latindo, bom, mas ela tá fazendo parte também aí, ela é minha paraligo, qualquer coisa aí ela vai prestar também assistência pra gente. Mas enfim, como, né, todo mundo está achando confuso essa situação, para vocês verem, 5 semanas de julgamento, né, o próprio jurado que esteve presente durante 5 semanas também emitiram uma nota para a juíza, falando que infelizmente eles mesmos não estavam conseguindo entender o caso, né, ou seja, eles não sabiam o que estava se passando, e no final da história, né, foi o que foi. A juíza aceitou a situação, né, que ela realmente não foi uma juíza imparcial. Logicamente, já falamos várias coisas aí dessa corrupção, como você pode ver nessa nota aí do jurado que foi metida para juiz. Aí embaixo, vermelho, da tradução, o jurado claramente, depois de 5 semanas, perguntando à juíza qual é a acusação, tá? Então, vocês verem uma situação no julgamento, que se um juiz de direito, né, permitir essa situação depois de 5 semanas,
um jurado que não entende o caso, e daí, ó, que escreve várias perguntas sobre a situação, pedindo suporte, né, de documentação, você vê aí que é uma coisa absurda ainda permitir um jurado desse fazer uma decisão no caso desse. Mas enfim, assim foi feita a decisão, a gente não tem mais o que falar. Tá, o que é a fraude, né, postal nos Estados Unidos? Tá, uma fraude postal, tá, declarada, né, a lei foi realmente feita pelo Congresso, pelos senadores, e tem casos que teve várias disputas entre as várias cortes dos Estados Unidos, que a Suprema Corte teve que fazer as decisões. Tá, a fraude postal. Fraude postal, considerada, né, no Código Penal deles 1343, que é uma situação que, se você envia algo para o recipiente, tá, com as intenções de defraudá-lo de propriedade ou dinheiro, né, você então cometeu o ato de postal de fraude. Por quê? Porque você enviou algo para ele através dos correios, né, para tentar, e defraudou essa pessoa de dinheiro e propriedade. Então isso aí é considerado pela legislação uma fraude postal, ou seja, mail fraud, como se fala lá. Porém, a mail fraud tem algumas coisas que têm que estar estabelecidas, tá, antes de você realmente ter a pessoa acusada de ter cometido delito. Tem que mostrar perda financeira, tá? E você tem que ter realmente feito algum envio para essa pessoa. Pois então, o que eu fui acusado? A promotoria diz que durante um certo tempo, entre 2008 até 2012, eu tinha uma rede, tinha um website que a gente mandava peças de carros, eletrônicos, coisas do tipo para o Brasil. E a gente usava o serviço oferecido pela Federal Express, pela DHL e UPS, que não são correios, mas trabalham como um correio. A diferença é que, em vez de ter um selo como o correio tem, eles têm aqueles waybill que é afixado nas caixas, o endereço de onde está saindo para onde está indo. Tá? Então me acusam, né, o senhor agente Roy Van Braun, né, me acusa que eu enviei milhares de caixas e não paguei pelo serviço oferecido por essas empresas. Ou seja, né, se for botar na prática, eu não paguei o selo do correio, né? Então eu fui lá no correio mandar uma carta, mandei a carta sem botar o selo, né? Ou seja, não paguei por esse selo. A mesma coisa me acusam de ter feito com essas 3 empresas privadas. Eu enviei as caixas, né, as encomendas para os meus clientes e logicamente me acusam de não ter pagado pelo serviço. E isso no período, como falou esse senhor aí do FBI, desde 2008 até 2012. Tá? Vamos levantar a questão que em 2012 eu abri a minha própria loja de representação da FedEx, da DHL e dos Correios Americanos. Não só pude prestar o serviço com a UPS, porque 2 blocos da minha loja teria uma loja da UPS e seria um certo conflito. Enfim, mas a verdade dessa conspiração feita contra mim, baseada nisso aqui. Eu divorciei em 2009 ou 2010, não me recordo, mas eu acho que foi 2009 que saiu o meu divórcio, de uma senhora aqui que morava aqui em Pedro Leopoldo, no Brasil. E essa senhora não ficou satisfeita, então ela entrou em contato com uma amiga em São Paulo, e essa amiga de São Paulo é amiga da esposa do agente do FBI. Como vocês podem ver aqui, isso aqui é a licença de casamento, certificado de casamento do agente do FBI, que casou com André da Silva Padeira. E o casamento foi, como você pode prever aí, abril 10 de 2009. Né? 2010. Tá? Então, essa é a chave do caso que aconteceu comigo. Né? Foi essa conspiração de uma pessoa infeliz, que não estava em acordo com o divórcio, né? E entrou em contato com a mulher, a esposa desse senhor aí, do FBI, e ele, né, que se acha o dono do mundo, o dono da autoridade,
fez o que fez. Essa aí, como vocês podem ver aí, é a mulher do agente, Andrea Van Brunt, né? Como vocês podem ver aí. Tá, vamos lá então falar sobre o que a gente tá para falar aqui no dia de hoje, tá? Que é a Mel Fraud. Tá, então aí vocês vejam, tá? Eu tive 27 acusações dessa essa fraude postal. Tá? Cada fraude postal, a promotoria ela fala que foi uma caixa, que essa caixa foi enviada para o Brasil, foi entregue no Brasil e causou perca na Federal Express, na DHL e na UPS, porque eles não receberam, né, pelo serviço prestado. Mas aí que vem a contradição, gente, né? Aquela situação quando a gente era criança, que as professoras davam aqueles quebra-cabeça, né? Tem um círculo e tem um quadrado, né? Então você quer enfiar o quadrado dentro do círculo, ele não vai enfiar. E é o caso aqui, tá? Só para chamar a atenção de vocês, essa foi a ex-esposa, que hoje, diariamente, ela fica nas redes sociais trocando o nome dela para não ser achado, tá? Que o nome dela não se soletra com Y, né? Sirene não é com Y, e logicamente todos aí que sabem, Santos não é com 2T, tá? É aquela situação, quem deve tem. Mas então, voltando para o Mel Fraud, né, a acusação feita contra a minha pessoa, ela não encaixa na lei. Por que ela não encaixa lá na lei? Como eu já falei, você tem que ter enviado algo, ou através dos Correios, ou através dessas empresas, né, Federal Express, UPS e DHL, para as pessoas, né, tentando tirar propriedade ou dinheiro. A acusação diga que eu usei o serviço das empresas e não paguei. Ou seja, eu não enviei nada através de correio para a Federal Express, para a UPS ou para a DHL. Nada foi enviado da minha parte para essas empresas. Os envios foram enviados para os meus clientes. Meus clientes receberam suas encomendas. Então, como é que você pode me julgar por uma coisa, né, por um delito que ele não está comportando ali com a lei? Ele não encaixa na lei, tá? Mas aqui uma coisa também, como já falei aqui, que o que aconteceu realmente aqui foi uma conspiração dessa mulher não satisfeita de eu ter divorciado dela e pessoalmente tentar vir me destruir minha vida. Vocês vão escutar a mensagem do meu irmão, porque foi descoberto assim mesmo quando aconteceu o caso, tá? Que ela, né, ligou para minha irmã Sabrina para falar com a minha irmã Sabrina que ela que fez isso. Então, quer dizer, ela estava tão contente com a situação que aconteceu que ela não se conteve e teve que ligar para minha irmã Sabrina, bater no peito falando, eu que fiz isso aí, tá? Então eu vou tentar localizar. Ele teria feito a denúncia para uma amiga que malhava numa academia junto com ela e que, por coincidência, ela era casada com esse rapaz do FBI. Tá, pois você vê aí, tá? Então a situação foi bem por aí. Ela ligou para a amiga, a outra amiga ligou para a esposa do agente, e aí começa a tramóia, a conspiração, né, para tentar destruir a vida de uma pessoa. Pois é, gente, é lamentável de ver uma situação dessa, tá? Aí vocês verem aí a nota de acusação da promotoria, tá? Que me acusa sobre, né, a lei 18.1341, que é a lei de fraude postal. Logicamente, como no caso era fraco, depois inventaram outras coisinhas a mais, que realmente não conseguiu encaixar nenhuma delas. O mais importante de tudo está aqui, ó. É justamente isso aqui, ó, que ela declara aqui, ó. Ela nitidamente está aqui, gente, como eu estou apontando com a mouse. Ela nitidamente, a promotoria declara que eu causei certas, né, caixas serem entregues no Brasil. E isso causou perca nas empresas. E mais, ela declara cada uma dessas caixas aqui embaixo. Agora, vocês querem ver outra coisa que é exigido pela lei? Nessa nota aqui de acusação, a gente tinha que ter o quê? Cada uma dessas encomendas que ela fala que foi entregue no Brasil, tinha que ter o valor aqui, ó, declarado. Qual foi a perca desse envio aqui, que foi mandado pela DHL?
Qual que foi a perca do segundo envio mandado pela FedEx? Qual que é a perca do terceiro envio mandado pela UPS? Não consta. Não consta, nunca constou e nunca teve. Não existe. Então, pelo que a Suprema Corte fala, se não existe o montante da perca, onde está a fraude? Já começa por aí. Eu não enviei nada para as empresas, como o Estatuto da Lei pede. Você tem que ter enviado algo para essa pessoa através dos Correios para tentar tirar propriedade e dinheiro. Nada foi enviado. Está mais do que provado. E cadê o montante da perca aqui dessas empresas? Não existe. Então vocês começam a entender que nunca existiu um caso, tá? E pior de tudo é isso aí. Qual que foi a evidência, né, apresentada pela promotoria? Planilhas de Excel, como essa aí que vocês estão vendo aí. A investigação que eu e algumas outras pessoas fizeram no caso, aí mostra claramente. 1.363 duplicadas foram achadas e removidas de 1.289 invoices. Você já imaginou que a planilha deles tinha 1.289 invoices e 1.363 estava duplicada? Dessa forma é fácil você falar que a pessoa foi defraudada 3 milhões de dólares, né? Mas aí, cadê as provas? Cadê a autenticação dessas planilhas pela Federal Express, pela UPS, pela DHL? Cadê o logo deles nas planilhas? Cadê as autenticações que a lei pede como tem que ser feita? Quem fez a planilha? Como foi retirada, né, essas informações do sistema da Federal Express, da UPS? Nada disso existe. Existe uma planilha de Excel imprimida de um computador e apresentada na corte para a juíza. Quando a promotoria foi apresentar isso na corte, eu fiz minha objeção. Eu levantei e falei assim: juiz, espera aí, a lei de vocês exige que a promotoria me entregue todas as provas que ela vai usar contra mim bem antes do julgamento. Para mim o quê? Ver, rever e ver a autenticação disso aí. Daí você vê tamanha corrupção. Nada disso foi dado para mim. Em juízo, durante o julgamento, quando eu fiz a objeção, a juíza virou para a promotoria: cadê os documentos? Ou seja, cadê as waybills, né? Que é aquelas notas que vai em cima da caixa, como eu falei, que é as etiquetas de envio. Cadê elas? Cadê as commercial invoices? Porque se está indo para o exterior, então você tem que fazer um commercial invoice, que é uma nota, como se fosse uma nota fiscal. Cadê os DAFs? Entrou no Brasil, gerou imposto. O imposto foi pago? Cadê os DAFs? Cadê os comprovantes de entrega? Né? Que essas pessoas vão na sua casa, assinam aqui, você assina eletronicamente na máquina que eles têm lá. Cadê toda essa documentação? Não existe. Aí a promotoria sugeriu que essas documentações estavam nos CDs de descobrimento que eles entregaram para os meus advogados. Falei para o juiz: está aqui os CDs aqui, ó. Tá todos os CDs aqui na minha mão, os 12 CDs. Está aqui, juiz. Estão todos vazios. A juíza para o julgamento, manda o jurado sair da sala para não ver toda essa, né, esse lixo, essa bagunça. Daí chama a gente no canto. Lá no canto ela: põe aí no CD seu aí, ô promotor, que talvez algum problema com o computador do Roger. Realmente, deve ter algum problema com o meu computador. O computador de 6 mil da Dell não deve estar funcionando. Pois enfim, ela botou no computador dela na frente da juíza e a juíza realmente viu que todos os CDs estavam vazios. O que uma juíza imparcial iria fazer? Esse julgamento não vai seguir mais. Seu Roger não tem como vai se defender de quê? De CD vazio? Cadê as provas? Então você vai ficar aqui introduzindo prova atrás de provas e o Rogério não tem como se defender, né? Em vez de parar tudo, não, ela sugeriu a promotora na mesma hora de ir no escritório dela pegar uma cópia nova dos CDs para mim. Eu virei para a juíza: e a senhora, que eu acho que eu vou fazer o que com esses CDs aqui em pleno julgamento? A juíza virou para mim: você teve dois anos. Teve 2 anos. Os 2 anos que eles me violaram meu direito de responder em liberdade. Ela falou que me deu 2 anos. Aí eu argumentei com ela: pois os advogados que a senhora me deu para me defender fizeram alguma coisa, falaram para essa corte que os CDs estavam vazios. Aí tudo que a juíza tinha aqui para falar, eu não estou aqui para discutir com você, não. Moral da história: as planilhas foram introduzidas como evidências. E nunca foi oferecido sequer um documento
um documento para mostrar a autenticação e se realmente as planilhas estavam de acordo, né, com todos os documentos que teriam que ser revelados para mim, que nunca existiu. Então, essa é a questão. Agora eles estão lá, há quase 5 anos, sentado numa habeas corpus. A habeas corpus, gente, com relação ao Brasil e Estados Unidos, com relação a lei, era um pouco diferente. Porque aqui a habeas corpus, geralmente, é quando uma pessoa está encarcerada, seu advogado põe uma habeas corpus para tentar alguns argumentos para tirar o acusado de lá, para ele poder estar respondendo a situação em liberdade. A habeas corpus dos Estados Unidos, ela é mais um veículo de você apelar à sua convicção. Baseado em quê? Baseado que seu advogado foi ineficaz, trabalhou mal no seu caso, baseado em coisas mal feitas da promotoria, violações, certo? Essa é a habeas corpus. E pedindo que o caso seja revogado. Tá? Mas aí você vê aqui, ó, que eu estou botando para vocês. Vários casos da Suprema Corte, com relação à fraude postal, eles explicitamente falam, como está esse primeiro caso aqui, ó. Acusaram esse senhor aqui, né, que ele estava ganhando, como se diz, ele estava ganhando propina, ou seja, comissão, que ele tinha uma posição, né, na prefeitura, estava pegando seguro de vida ou de saúde para os funcionários e alguma coisa foi feita lá, então acusaram ele de fraude de correio, porque logicamente ele mandou algum papel, alguma aplicação, né, através dos correios, a pessoa recebeu. Porém, a Suprema Corte falou, não, aqui não tem fraude, porque o fato dele ele negociar um valor abaixo do seguro, né, para as pessoas e ganhar comissão, isso aí não mostra para a gente propriedade e perca monetária. O caso de baixo aqui, ele é mais explícito ainda. Cleveland vs United States, caso do ano 2000. Essa pessoa aqui, ela tentou aplicar para pegar licença para o seu estabelecimento dessas máquinas de poker. Certamente ele deve ter preenchido a licença, mandou via correio a licença, né, para quem tem que dar o alvará final, se ele vai ser concedida a licença ou não. Acusaram ele de fraude de correio. O que a Suprema Corte fala aqui? Vocês estão errados. Aí vocês veem como são as coisas. Esse senhor foi condenado, estava preso, foi apelando para a segunda instância falou que não, que ele está errado, continua preso, levou o caso para a Suprema Corte. A Suprema Corte falou assim, não, vocês estão todos errados. Por quê? Porque a licença de poker não é considerada dinheiro ou propriedade na mão do recipiente. Ele está aplicando para uma licença. Se ele realmente mentiu alguma coisa na aplicação dele, se ele omitiu algo, isso aí é outros 500. Mas no montante de perca de propriedade e dinheiro, ele não lesou o recipiente. Então, foi outro caso que a corte reverteu. Como tem esse caso, gente, tem vários. Certo? É o meu caso. O pior de tudo no meu caso é que a lei fala uma coisa e a alegação do governo americano, a acusação do governo da promotoria federal é outra. Não tem nada a ver que eu enviei algo para a FedEx. Eu não enviei nada para a FedEx. Eu não enviei nada para a UPS. Eu não enviei nada para a DHL como o Estatuto da Lei pede. Né? E mais ainda, eu não defraudei a UPS, ou DHL, ou Federal Express de propriedade money e dinheiro. Porque como vocês podem ver aqui, o serviço utilizado dessas empresas não é considerado propriedade de dinheiro. Mais ainda, na nota de acusação da promotoria e durante todo esse caso, as 27 acusações nas quais me julgaram ilegalmente e me deram como culpado ilegalmente por um jurado que ainda numa nota falou para a juíza, não estamos entendendo o caso, não há perca. Nunca foi mencionado sequer uma perca. Tá? Então,
vocês podem ver por aí essa situação. Onde está a fraude de correio? Nesse caso aqui, como vários de vocês perguntaram, a gente não consegue entender, quanto menos entender o jurado. Mas aí o que acontece? O jurado que já estava lá com a vida deles parada por 5 semanas, né? Porque infelizmente essa é a nossa sociedade. A gente está acostumado a ver os heróis em ação, polícia, FBI, CIA nos filmes, que são todos heróis. Estão atrás de bandido, em certa parte. Porque a gente nunca vai imaginar que eles vão fazer uma situação dessa de querer incriminar pessoas por motivos pessoais, por motivos de ganância, seja o que for. Isso acontece. Vocês podem ter certeza disso. Isso acontece. O jurado estava lá 5 semanas, sem entender nada. Alguém lá dentro, lá quando eles vão para o quarto decidir a vida do sujeito, ou se enforca ou mata, né? Ó, gente, seguinte. Se a polícia prendeu o sujeito, alguma coisa de errado ele fez. Então, ó, minha vida já está estacionada por 5 semanas, tem filho para criar, tem trabalho para seguir, vamos dar ele como culpado e acabou. Vamos embora. É desse jeito que a coisa é feita. Ou se não teve alguém lá que corrompeu os jurados. Mas aí vocês veem aí. De um lado, o Rogério Scotto, que se tornou um piloto internacional, né? Com muita luta, com muito suor, com muito trabalho, né? Fui para a escola de automobilismo, passei por várias séries diferentes, ajudei a comunidade toda a vida, né? Como está aí nos recordes na internet, o hospital de criança morrendo com câncer. Daí agora vocês veem esse outro Rogério que eles pincharam, né? O bandido, o marginal, né? O inimigo da sociedade. Aí como é que eu consigo abrir um sorriso como está esse aí? De felicidade, de realização. E você vê um cara do outro lado ali, falsamente sendo acusado de um delito que ele não existiu, que ele não comporta a lei, que ele foi totalmente fabricado. E a partir do momento, tanto a promotoria e tanto a juíza chegaram ao ponto de saber que realmente, durante o julgamento, a coisa estava cheirando mal, o agente do FBI foi rebaixado. Provas ilícitas que ele foi rebaixado de cargo. Esse senhor casado com essa brasileira, Andréia, ele simplesmente fez o que fez, convenceu a promotoria que eu era a pior monstro do mundo, mas quando foram acordar para a realidade, praticamente 2 anos e 3 meses da minha vida já tinha sido destruído. Certo? E agora? Como é que a gente vai reverter isso aí? Como é que devolve para esse senhor aí 2 anos da vida dele, que a gente está massacrando o cara, botando ele nos piores lugares, torturando ele mental, fisicamente, para ele poder assinar um acordo com o governo e se dar como culpado, porque essa é a forma e a conduta do sistema americano dos Estados Unidos. É te pegar na rua, porque eu fui sequestrado na rua, em plena luz do dia, indo para o médico, aquela porção de carro, como vocês vêem no filme, aquela porção de carro apaisando, me cercando de todos os lados, os caras saindo com metralhadoras na mão, apontando para mim. Eu, como piloto conhecido em toda a comunidade, sequestrado, né, fizeram esse filme no meio da avenida, como se eu fosse um terrorista. E aí começou realmente o pesadelo da minha vida. Como advogadas como essa aí, Cris Conteira Figueroa, me roubando $65 mil com falsas, né, alegações que iria me representar na apelação direta, nunca fez. Até agora, com toda essa pressão de vídeo que a gente está fazendo na mídia, ela já pagou 25. Está se recusando a pagar os outros 35 que ela roubou. Mas isso aí é problema dela, porque uma hora ela vai ter o dia dela também em frente ao juiz para ela se explicar. Se você pegou $65 mil de uma pessoa para representar ele, como é que você não representou? E por que você não devolveu o dinheiro? Aí vocês começam a ver como as coisas, gente, é armada. Você não tem defesa. Quando eles te querem ponto final. Por quê?
Esse agente fez essa má conduta, conspirando com a esposa dele para me destruir, para fazer gracinha para a Sirlene, que era a ex-esposa. Aí você imagina, chegou um ponto que não tinha mais retorno. A gente tem que arrancar a cabeça do Roger. O Roger tem que sair daqui como culpado, porque se o Roger conseguir ganhar isso aqui e reverter essa situação, vai ser um sangramento no sistema, a gente vai tomar mais nome de corrupção, e mais ainda, vamos ter que indenizar muito esse homem. Pela tortura, pelas percas financeiras que ele teve, pela dor, por tudo. Né? Pela defamação de caráter, que inclui todas essas coisas aí. Aí você vê esse sujeito aqui, ó. Richard Klug, advogado apontado pela juíza Rosenbell para fazer minha apelação direta. Que era para ter sido tirado do caso se a tal da Cris Figueiredo Contreras tivesse botado a notificação na corte falando que ela tinha sido paga para me representar. Mas não, ela não pagou, pegou dinheiro, saiu correndo. Esse sujeito foi me representar. Esse sujeito aqui, ele fez tudo para não fazer o que a lei pede para ele fazer como advogado de defesa. E mais, ele conseguiu adiar minha apelação por 2 anos. 2 anos mandando petições frivolas, né, petições idiotas para a corte de segunda instância, pedindo prazo. 7 ele fez. Vocês não devem saber, mas pela história da corte do distrito 11 nos Estados Unidos, é uma corte muito dura. Se ela te dá uma extensão para você fazer a apelação, eles te dão uma. Não tem na história dessa corte que jamais deram 2. Para eles te dar a segunda extensão, alguém tem que ter morrido. Do contrário, não tem história. Põe a sua petição, apelação e passa para o final. Esse sujeito conseguiu 7. Mais ainda, quando eu pedi a ele os transcritos da corte, o que são os transcritos? São aquelas notas que durante o julgamento, né, o que está se falando, pronunciando no julgamento, ele é gravado em áudio, e aquela senhora que fica lá na maquininha batendo o tempo todo. Eu, quando recebi parte dos transcritos da corte, parcialmente não recebi todos eles, que ele não me deu eles, eu recebi parcialmente alguns dos transcritos dos julgamentos. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver que esses transcritos estavam manipulados. Imediatamente liguei para esse senhor e falei, olha, eu preciso dos áudios, né, verbais da corte, do julgamento, para me escutar, começar a ler os transcritos para fazer as correções, porque tem coisa aqui que está errada. E eu, desculpa, eu sabia muito bem disso, pelo seguinte fato, eu me representei como meu próprio advogado durante o julgamento. Mas uma violação da juíza de não permitir ter um advogado. Outra história que a gente vai conversar em outra hora. Daí você vê a incompetência de um advogado. Esse senhor me manda essa carta que está aí, e está aqui, ó. Ele fala nitidamente aqui, ó, que em cortes federais não existe áudio. Está aqui, ó. Ele botou isso e assinou embaixo. Está aqui, ó, carta timbrada do escritório dele, para mim, no local onde eu estava, infelizmente, preso. Ele falou aqui que não existe isso. Tá? E eu já sabendo que existe, porque como tem os casos da Suprema Corte de pessoas pedindo, mencionando a mesma coisa, que os transcritos estavam manipulados. Esse sujeito não quis saber de fazer nada. Esse aí é o stand-by lawyer. Durante o julgamento, esse advogado, Mr. Christ, ele foi nomeado a estar do meu lado. Porque como eu era um defensor prosaico, se eu tivesse alguma questão que eu não soubesse, ele podia me instruir. Mas uma outra violação, durante o julgamento ele não ficou do meu lado. A juiz mandou ele sentar lá no final da corte, não do meu lado. Então quer dizer, para você ver que não tinha defesa. Eu estava realmente já julgado. Aquilo ali não foi julgamento, tá? Eu já estava julgado. Esse senhor, durante a sentença, depois já do julgamento, debatendo com a juíza, tá? E a juíza questionou ele com coisas com relação a tal das planilhas que eu estava brigando, querendo esses documentos. Tanto é que eu pedi para adiar a sentença
porque eu queria os documentos, a juíza não permitiu. Então aqui ele põe no recorde da corte, que isso aqui é um transcrito, e ele mesmo fala que ele não foi rever nenhuma nota, nenhum CD, nenhum descobrimento, nenhuma acusação, porque a juíza tinha mencionado, né, que não iria compensá-lo. Ele estava ali só como stand-by lawyer, só para caso precisasse de alguma informação dele. Mas aqui ele fala, ele não reveu nenhum tipo de documento, porque a juíza já tinha falado desde o começo que ele não ia ser recompensado. Pois é, gente. Tá vendo essa invoicezinha aqui, essa notazinha fiscal aqui? Essa é a nota que os advogados põem, eles submeteram na corte para serem recompensados pelo trabalho deles. Esse sujeito aqui, que descaradamente ali já botou nos ecos da corte que ele não reveu nenhum documento, que a juíza falou que ele não ia ser recompensado, declarou na nota dele aqui, ó, que ele gastou 38 horas para ver os CDs de descobrimento. E é os tais CDs que durante o julgamento eu provei para a juíza, está nos recordes da corte, que estavam vazios. Como é que um advogado desse tem a cara de pau de botar na nota aqui que ele gastou 38 horas olhando o CD vazio? Ou seja, advogados com licenças, certo? Para defraudar contribuinte. Porque o dinheiro que foi pago para ele aqui, ó, sai do bolso de quê? Dos contribuintes, quem paga imposto. Então ele não só está omitindo as coisas, mentindo para a corte, ele está defraudando os contribuintes. Porque ele já botou no recorde da corte que ele não reviu nenhum documento. Mas na hora de cobrar a corte pelo serviço dele, aqui está aí, ó, 38 horas que ele falou que ele gastou para rever os documentos de descobrimento do governo, dos CDs que eu provei que estavam vazios. Ele gastou 38 horas. Você já imaginou? Então você vê, você acha que você vai ter defesa? Essa é uma das planilhas, gente. A tal da planilha, né, que falam que era a evidência deles, que mostra que eu defraudei as empresas. Essa aqui é uma planilha supostamente da Federal Express. Daí vocês podem ver aqui, ó, algumas das coisas aqui que eu anotei. Essa companhia Citrix, eles falam que eu usei a conta FedEx da Citrix para enviar as encomendas para os meus clientes. E aqui eles falam que essa conta foi aberta no dia 11 de agosto. Lá nos Estados Unidos o mês é primeiro, depois do dia. Então no dia 11 de agosto alegam que essa conta foi aberta. E o primeiro envio dessa conta saiu no dia 11 de agosto. E a conta foi fechada no dia 15/9. Vocês vão ver uma documentação aí, que é a tal documentação de acusação, que tem uma das acusações, que é um pacote que a promotoria alega eu ter mandado para o Brasil. Ela fala que foi dessa conta, e essa conta, o pacote enviado saiu agosto 8 de 2008. Aí eu te pergunto, agosto 8 de 2008, como que esse pacote saiu agosto 8 de 2008, se a conta em si foi aberta no dia 11? Né? E aí vamos aqui, ó, para essa conta, que é da Rio Motorsports, alegando ser a conta minha. Ou seja, se a conta era minha, que já a investigação provou que não era minha, que não foi eu que abri, cadê a fraude? A conta é minha. Cadê a fraude postal? De você ter enviado algo para a Federal Express para tirar propriedade de dinheiro. Simplesmente, se a conta é minha e eu não paguei, aonde que isso é crime? Aonde que é crime você usar o seu cartão de crédito e não pagar? Aonde que é crime que você esse mês não teve dinheiro para pagar sua luz ou seu celular? Logicamente, dentro do Estatuto da Lei Melfraude, isso aqui está claro para vocês. Mas aí vocês veem a evidência da promotoria, que essa conta foi aberta, né, no dia 17 de setembro de 2001. O meu negócio de enviar as peças de carro para o Brasil começou praticamente meados de 2007. Eu não tinha essa companhia em 2001. Né? Mas aí eles falam que o primeiro envio nessa conta saiu dia 8 de outubro. E que a conta foi fechada dia 18 de setembro. Ué, gente, peraí. Se o envio aí primeiro saiu
em outubro, não tem como. A conta já estava fechada, né, em setembro, como sugere aqui a própria promotoria. Nessa planilha, né, que nada mais, nada menos, não foi criada pela FedEx. E foi provado que não foi criada pela FedEx. Quem criou isso aqui foi o próprio agente do FBI, o Ivan Brown. Certo? Como está aí destacando aí. A conta da Rio Motorsports, aberta em setembro, fechada um dia depois, mas eles alegam que o primeiro envio saiu em outubro. Aqui vem a segunda acusação do indictment, né, que fala que a conta foi aberta no dia 11 de agosto. Mas na nota lá da acusação da fiscalia, da promotoria, ela fala lá que o envio foi no dia 8 de agosto, sendo que nem a conta existia. E aí foi descoberto que no dia que a pessoa deu um testemunho sobre essas planilhas, tá, o senhor Roy Van Braun, como está aqui, foi lá às 7h50 da noite e modificou a planilha. Por quê? Porque foi pego, durante as questões que eu perguntei à testemunha, ele caiu em contradição. Pior ainda da fraude aqui é que, então, naquele momento, quando a promotoria mostra aquela planilha e faz pergunta para a testemunha, depois que a testemunha responde as perguntas, ela introduz essa planilha como evidência na corte. Então a planilha já está na corte como evidência. Qual autonomia que esse agente teria para vir aqui no mesmo dia, à noite, manipular uma coisa que já foi entrada na corte como evidência? E aí foi feito, para corrigir os erros da planilha dele. Tá? Isso não foi uma vez só não, foram várias vezes que foram feitos isso aí. Que as mentiras começavam a explodir na própria cara dele, e eles começavam a fazer essa manipulação, trocar documentação, forjar documentação. Porque, como eu falei, nunca teve caso. Como mostrei antes, a planilha dele lá tinha 1.300 e tantos invoices lá repetida. Uma planilha de 1.000 e poucas invoices que ele fabricou lá, 1.300 e tanto estavam, né? Tanto é que durante a sentença, o advogado Christ perguntou para ele, que eles começaram, a sentença foi baseada, foi uma briga sobre essa planilha, porque os documentos nunca foram oferecidos, certo? E por que eles fizeram isso com a planilha? Por causa do montante do dinheiro. Eles acreditam que essas planilhas, a perca está entre 2.000 a 2 milhões e meio de perca para as empresas. Ou seja, 2 milhões e meio para a empresa, tá? Na tabela, na hora de dar a sentença, de dar o castigo para o defensor, aumenta, né, 18 pontos. Ou seja, a violação da lei, ela carrega entre 0 a 7 meses de castigo. A planilha aumentou 18 pontos. Esses 18 pontos, ou seja, mais 4 anos a 5 anos de castigo. Durante a sentença, como eu falei com vocês que as planilhas não tinham nenhuma autenticação, e até a pessoa que testemunhou na Federal Express, ele mentiu e depois ficou em contradição falando que ele não fez as planilhas. Ele estava ali só para realmente testemunhar sobre as planilhas. Mas na sentença está ali. Ó. Olha quem confessou, caiu em contradição na própria sentença. Está aqui, gente. When I created the spreadsheets. Está aqui. Qualquer um quiser traduzir isso aí no Google aí. Quando eu criei as planilhas, o agente Van Braun caiu em contradição durante a sentença e ele falou que ele criou as planilhas. Ué, se eu estou sendo acusado pelas empresas de defraudar as empresas, você está criando as evidências? Como assim? Então aí que eu te falo, nesses recordes da corte está lá, que eu perguntei um empregado da Federal Express, eu quero saber o seguinte, quando foi que vocês ligaram para o governo, para o FBI, né, que é uma coisa que até todo mundo está assim, como é que um caso banal desse está por trás aí um FBI da vida? Eu perguntei para o cara da Federal Express, qual foi a data que vocês foram lá me acusar de estar defraudando a empresa de vocês? Sabe que está no recorde da corte? A FedEx não me acusou de nada, não. Quem que ligou para a gente para falar que você está nos defraudando foi o agente aqui, ó, que está ali do lado ali, o agente Roy Van Braun. Ou seja, né, do nada
Quem que eu vou botar na cadeia hoje? Eu preciso de um caso para me engrandecer, eu preciso de um caso, né, para me subir de posição. Ah, tem aqui, a minha mulher falou desse piloto de corrida lá que divorciou a menina tá lá chorando lá, tá puta da vida com ele. Ah, vou atrás desse cara. E vai aqui depois e confessa. Ele mesmo fez as planilhas. As únicas evidências introduzidas em corte. Porque o resto tudo, gente, é um teatro. Eles fazem um teatro. Você lembra que lá a acusação está falando que foram 27 caixas enviadas para o Brasil, que essas 27 caixas causaram perca nas empresas? Pois é, durante o julgamento ela botou 27 caixas, 27 não, algumas caixas, né? Porque até os jurados falaram que estava faltando caixa. Botaram lá caixas na corte, falando que eram as 27 caixas. Olhei para a investigadora minha do lado e disse, ué, a nota de acusação não fala que essas caixas foram no Brasil entregues? O que elas estão fazendo agora na corte? Então, para você ver que é um teatro para mexer com a cabeça, com o emocional do jurado. Se eu ficar lá com vidro de remédio na mão, o promotor ficar rodando com vidro de remédio na mão, né, de um cara que está sendo acusado de alguma fraude de medicina, o jurado automaticamente, lá a evidência está na mão da promotora, está lá, o remédio está ali na mão dele. Olha, gente, para vocês que não viram essa série, For Life, isso aqui foi baseado em fatos reais. Tá? Esse senhor, tá, foi acusado de ser um traficante de droga. Ele era dono de um restaurante de boate em Nova York, foi acusado, foi para julgamento, deram vida nele. Eu baseio muito o meu caso com respeito ao dele, porque durante o meu tempo que eu passei por essa situação, eu não tive outra solução. Eu fui estudar a lei, porque eu vi que advogado nenhum ia me defender. Da forma que já estava a coisa, eu não ia ter defesa. Então eu mesmo precisava me defender. Tá? Esse moço foi acusado e deram vida nele. Ele brigou, aprendeu a lei, deu a sorte de um senador, um ex-senador, ajudar ele, durante o período que ele estava encarcerado, a pegar a licença de advogado. Vocês precisam ver esse caso. Ele está na Netflix, para vocês entenderem o quanto é corrupto o sistema jurídico, o quanto não existe justiça nesse mundo que a gente vive. A nossa sociedade, ela engana a gente o tempo todo. Fica esses juízes aí com esses roupãozinhos de 50 reais aí dentro da corte preto, gritando, achando que é Deus. Não existe. Isso é tudo um teatro. Tá? Qualquer um de vocês aqui estão achando que tem justiça nesse mundo, não tem não. O policial é pago com dinheiro de vocês, contribuintes, para pegar pessoas na rua e meter na cadeia. Porque se ele não prender gente e botar na cadeia, ele não tem trabalho. Assim vai para o promotor, assim vai para o advogado, assim vai para o juiz. É certamente um negócio. Sim, a gente não pode ser assim realmente radical com todas as circunstâncias, porque tem as pessoas que cometem seus delitos. Isso sem dúvida. Mas se você achar que cadeias, prisões, não está cheio de gente inocente lá, vocês então vão ter que passar por isso aqui para vocês realmente verem. Entendeu? Porque só quem passa por isso aqui acredita. Porque eu faço parte da sociedade, eu jamais acreditei nisso. Quantas vezes no final do dia eu estava em casa vendo televisão, apareceu alguém aí com aquela fotozinha lá que foi preso, um cara, ou seja um negro, ou seja um imigrante, ou seja quem for. Você vê aquela imagem, aquela foto que eles põem você como um monstro. Aí você, o que você faz? Tomara que morre lá na cadeia, esse marginal. Tomara que nunca sai de lá mais. A gente sabe julgar as pessoas, a gente é muito fácil a gente julgar as pessoas pelo que eles põem pra gente ver. Realidade, gente, é outra. É totalmente outra. Vocês precisam ver esse seriado para você ver. Porque no final disso aqui, esse homem realmente conseguiu provar sua inocência, saiu da cadeia, o juiz foi para a cadeia, o promotor foi condenado, e como ele é covarde, o promotor desse caso que foi covarde, ele estava dentro de um hotel em Las Vegas, quando chegou os machos para prender ele deu um tiro na cabeça. Essa é a realidade do sistema jurídico. Quantos casos que as pessoas demoraram 10, 15, 20, 30 anos para provar a inocência? Quantos? Está lá no meu website, gente. Vai no YouTube e vocês veem. Tem caso lá de um senhor que foi acusado de ter cometido crimes aí de coisa de violência infantil.
foi que estrupou não sei quem lá, uma pessoa de menor. 30 anos depois, conseguiram prender realmente o cara que fez. Sabe o que aconteceu com esse moço? Um tapinha nas costas. Ah, sinto muito, a gente errou. É raro tirar a vida do cara por 30 anos. Você acha que tem preço para pagar por 30 anos a vida de uma pessoa? Não tem indenização nesse mundo que vai pagar o que ele sofreu. Faça uma ideia, ele dentro da prisão, como um estuprador, o que ele não deve ter sofrido lá dentro. E sem contar com os 30 anos que ele perdeu, que ele não recupera mais. Daí você vê aí, ó, quem era o Roger, ajudando várias associações de polícia, lá nos Estados Unidos, em Miami, ajudando hospitais, certo? Convivendo com outros pilotos, como está aí o Christian Fittipaldi, acusado de uma ofensa que jamais existiu. Simplesmente por um agente que se acha seu super-herói, porque deram ele esse poder, né, de construir, de fabricar um caso para me prejudicar. E pior de tudo é que todas as pessoas envolvidas nesse caso, tanto quanto a juíza, quanto a promotoria, né, que viviam falando na mídia aí que eu não cooperava com ninguém, que eu não cooperava com os advogados. Sabe o que é cooperar para eles? É você pegar e assim, ó, assina esse acordo aí, eu vou te dar só 2 anos de cadeia, do contrário eu te dou 10, 20, se você for para julgamento. Então, como não só eu não cooperei, e como eu briguei até o final pelos meus direitos, e briguei muito bem, e hoje eles estão calados. Hoje eu já tenho uma habeas corpus que está perante a Corte Distrital da Flórida de Miami, já há quase 5 anos, pendente. Antes eles tentaram ilegalmente negar essa habeas corpus minha, que me custou mais 2 anos perante a Corte de Segunda Instância, para reverter o que o juiz que estava antes no caso fez. Ganhei, reverti e retirei o juiz do caso. Mas está lá parada. Por que está parada? Porque justamente depois que eu me formei como advogado, durante esses 8 anos eu estudei e me formei como advogado. Esses 8 anos eu aprendi a me defender, eu aprendi o jogo deles. Então essa petição que está lá posta, simplesmente tem uma coisa muito forte, muito rígida, tá? Que é justamente, estou brigando por essa situação, tá? Do fator que não existe mail fraud no meu caso. Como eu já expliquei para vocês, o que é a fraude de correio. Não existe. Essa é a petição que está na frente deles lá. Essa é a petição que já está há 5 anos, que eu estou mostrando as violações constitucionais minhas, as falcatruas dos advogados e da promotoria e desse agente Van Bran, e o mais forte de tudo, botei na frente deles a lei de fraude postal. Mostrei para o juiz com casos semelhantes da Suprema Corte, que aqui não existe, nunca existiu, eu nunca poderia ter sido levado a julgamento acusado de uma fraude postal. Então vocês podem ver nitidamente, a própria juíza Rosenbell, que estava durante o meu julgamento, ela sabia, mas como o mesmo governo que estava tentando arrancar minha cabeça é o mesmo governo que paga o chequinho dela no final do mês, ela resolveu virar o olho para o outro lado e fingir de conta que não viu nada disso. Tanta falcatrua, de tanta coisa errada que foram feitas. O mais importante que todos têm que estar vendo aqui, gente, é isso. O Rogério Scotton foi acusado de fraude postal. O que é uma fraude postal? É justamente isso que eu expliquei para todos vocês aqui hoje. Não existiu fraude postal nesse caso. Em hora alguma, da minha parte, foi enviada alguma coisa para a Federal Express, para a UPS, para a DHL. Nada foi enviado para eles, como o estatuto da fraude postal pede, que você envia algo para a pessoa, né, para tentar tirar dessa pessoa propriedade e dinheiro. Não enviei nada para eles.
A acusação explicitamente fala que eu tinha minha loja, eu enviava as coisas para o meu cliente no Brasil e não paguei pelo serviço. Isso não é fraude postal. E logicamente isso é um absurdo, que não existe. Que jamais essas empresas que trabalham no recebimento de cartão de crédito, você vai ficar lá usando conta durante 1 ano, 2 anos, 3 anos e não pagando eles. Porque se vocês procurarem saber das coisas que estão postadas no nosso site, na nossa rede social, em 2011 eu fui licenciado, eu larguei de usar a empresa que eu terceirizava para enviar as minhas encomendas aos meus clientes e abri a minha própria empresa, a minha própria loja em Boca Raton. Eu era um representante Federal Express, eu era um representante da DHL dos Correios Americanos. Bom, então você vê, se eles estão me acusando de alguma coisa desde 2008, ué gente, como é que em 2011 eles vão chegar então me oferecer licença para representar eles? Então aí vocês verem, não existiu. Quem veio testemunhar falou a mesma coisa, não estamos lhe acusando, quem está te acusando é esse senhor aí. E como demonstrei aqui, provei para vocês aqui, se há alguma dúvida de vocês, eu quero esclarecer. Mas as petições, os transcritos dessas cortes, as evidências, todas essas coisas estão postadas lá. Tem várias dessas petições, inclusive essa petição aqui, tá? Ela está em português, lá no nosso website, scottonrace.com, tá lá no site. Você pode abaixar e ler. Você vai entender perfeitamente o que aconteceu aqui. Porque a fraude postal não existiu. Aí vem aquela teoria deles, como o caso era tão banana, né? Ah, vamos acusar ele também que ele casou lá com a menina lá, né? Para pegar o green card. Quando eu casei com essa menina de Cuba, ela nem legal no país estava. A minha mãe sim, é cidadã americana. Então eu não preciso falar muito com relação a isso, né? Mãe americana, a cubana não tinha nem green card. Hoje ela tem a sua cidadania porque eu gerei para ela. Eu paguei todo o processo para ela, né, tirar a cidadania dela lá. Mas eu fui acusado de ter mentido para a imigração em hora de pegar o meu green card. Olha, gente, é difícil de você querer apagar as coisas. Mas está aí. Aqui é um contrato da promotoria. O agente foi no local onde eu estava no sábado à noite para me intimidar, que ia botar minha mãe na cadeia, que ia botar meu padrasto, que ia botar a família inteira, que todos meus amigos iam testemunhar contra mim. Isso no sábado. E legalmente ele fez isso. Na segunda-feira a promotoria veio me oferecer essa oferta aqui, ó, para mim dar culpado, né, das acusações de fraude, que é as acusações de falso testemunho para imigração, que é o 28 e 29, ela ia cancelar. E mais ainda, sobre esse caso que ela mencionou, que a minha ex-esposa, ela não ia ser incriminada, porque ela passou a ser testemunha a favor deles, à base de intimidação. É tanta coisa que foi feita, como essa acusação aqui, a segunda, que eu mostrei ali para vocês na planilha do FBI. A conta foi aberta no dia 11/8. E falam que esse envio foi enviado no dia 8 de agosto. Então vocês podem ver. Cadê o caso? Cadê a fraude? O envio da FedEx, que não existe documentação nenhuma, enviado no dia 8 de agosto de 2008, por uma conta que a planilha fala que foi aberta no dia 11 de agosto de 2008, como vocês puderam ver aí. Essa situação. Tá. Memorando da 2255 até hoje pendente. Aqui a outra cobrança
de um segundo advogado que também falou para a corte, né, que ele ficou lá olhando CD vazios por 38 horas. 38 horas esse advogado cobrou da corte CDs, recordes vazios. Ou seja, você na mão desse sistema corrupto e perverso é só um número, porque eles estão interessados no final do dia é no bem-estar deles e no dinheiro deles. O triste disso aqui, gente, é que são humanos como nós somos humanos. Mas eles estão tão acostumados a fazer isso, essa rotina diária que eles fazem, que já não importa mais. Não é assim que eles falam? A pessoa que mata uma pessoa pela primeira vez, para ele matar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é fácil. Ele já não tem mais nada a perder. É o que acontece com esse pessoal que é envolvido nessa área jurídica, esse lado negro da vida. Eles são tão acostumados, são um vício. Nada para eles justifica. O que justifica é a convicção. Precisamos de convicção. Precisamos dos presídios cheios, que a maioria dos presídios nos Estados Unidos são privados. Quanto mais preso, mais dinheiro. Quantas cadeias privadas nos Estados Unidos que os próprios juízes são acionistas? Já pensou num troço dele? Você acha que você vai conseguir um juízo parcial quando o próprio juiz é permitido comprar ações dessas cadeias privadas? Enfim, gente, eu vou encerrar. Eu vou botar só uma pausa aqui pro pessoal que não entende português, tentar explicá-los a mesma situação. Mas espero aí então que hoje eu possa ter esclarecido, né, pro Jorge, pro Márcio Antônio, pro Leandro Almeida, né, essas questões do que eu fui acusado. E mais ainda, provado que foi acusado de uma coisa que não existe. Porque do contrário, essa petição que está lá pendente já há 5 anos, que eu falo justamente isso para a juíza, que aqui não tem caso, eu não enviei nada para ninguém, e o pior de tudo aqui, das 27 acusações, a Suprema Corte exige, né, que seja declarado o montante da perca. Não tem 1 centavo na notificação das acusações de alguma perca. O que existe é planilha, que botaram lá quase 2,5 milhões e pouco. Mas a planilha ela não está linkada, né, com os 27 da convicção. Ou seja, minha vida desgraçada, a minha mãe doente, a minha família muitas das vezes me questionando se eu fiz ou não fiz essa situação. Eu acho que amigos em si eu não perdi muito não, porque se você tem amigos, seus amigos realmente sabem a sua índole, sabem quem você é, esses aí tinham ficado do seu lado. Hoje pelo menos consegui ver que muitos que estavam do meu lado e saíram fora, eram aqueles que estavam solamente por interesse. Então isso aí eu até agradeço muito realmente ter saído fora. Mas eu vou continuar aqui até o última respiração minha a brigar por isso aqui. Porque eu quero que todas as pessoas que estavam envolvidas nesse caso, que sabem literalmente que isso aqui era uma farsa, eu quero que cada um deles tenha seu dia na corte também. Agora eles vão ter que pagar pelo que foi feito comigo. Certo? Então é isso aí. Eu quero dar uma palavrinha então para o pessoal que não fala inglês, só me dando uma explicação para eles. Agradeço a presença de todos que esteve aqui hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, não deixe de entrar em contato com a gente. Eu quero também alertar aos brasileiros que estão tentando ir para os Estados Unidos, né, e muitas das vezes entrando aí pelas fronteiras do México. Gente, cuidado. Cuidado, porque o fator de hoje vocês continuarem entrando pela fronteira do México é porque eles querem. Eles permitem isso aí. Permitem como permitem
o contínuo do tráfico de droga do México para os Estados Unidos. Porque é muito dinheiro. Isso gera para eles muito dinheiro. Gera muito dinheiro para o jurídico, gera muito dinheiro para as caças privadas. A intenção de pegar vocês na fronteira não é nem de pegar e já te mandar de volta para o Brasil, não. Hoje, como é lucrativo, eles vão pegar vocês na fronteira, vai jogar você dentro dessas casas privadas. E lá vocês vão ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, entendeu? Adiando o seu processo até que você chegue na frente do juiz para ser deportado. Aí você vai ser deportado. Tá? É isso a intenção deles. Não acha você que você lá vai ter justiça, que eles vão te dar o seu green card, que você vai falar alguma coisa que você precisa de asilo político, coisa que não existe, que o advogado vai falar que você pode aplicar nisso ou aplicar naquilo. Todos eles estão literalmente visando uma coisa só: ganho monetário. Você, na mão desse pessoal, é só realmente número. Cuidado, pense 2 vezes antes de querer cruzar aquela fronteira ilegal, que a sua chance de cair dentro desse sistema perverso é de 99%. Hey everybody, today I did this live for the Brazilian community. We end up getting a lot of questions for those that couldn't understand what mail fraud is. So I end up having to explain mail fraud is, and maybe probably for some of you guys, you don't know what a mail fraud is. Is the kind of scenario that the law requires this. If you mail something to another individual, right, with the intention to defraud this person for money or property, this is considered mail fraud because the venue, the vehicle used to defraud this person was the mail, was the post service or maybe the private carriers, right? But also you need to have lost amount. So what I explained to them today here is that I was charged with the mail fraud, but the allegation of the prosecutor, it doesn't follow the rules of this law. They accuse me of a use of servers of a FedEx, UPS, and DHL, but I didn't mail anything to those companies, right? And besides the point that those 27 counts does have 1 single penny as a lost. So therefore, the whole entire case lodged against me was a fraud itself. And the whole thing started because I divorced my wife. My wife went cry to her friends, which one of her friends, it is the wife of the agent Van Braun from the FBI. So Van Braun, the age of FBI, he's married to a Brazilian girl. And that's how the whole thing started. The evidence of this conspiracy, it is posted on ScotlandRacing.com. It is there. We got audios, we got the evidence, we even got a confession, right? Every document, every video, every paperwork that we post on our website, it is clear. You can see over and over again the fraud that was lodged against me. That's it. The whole thing was a fraud, and that's why I'm keeping doing what I'm doing. Because the lawyer that stole the money from us and done nothing to defend me, the prosecutor, the judge, the FBI agent, all these people need to have their day in court. You know, this thing needs to gather the media attention, because my case is not different from the Netflix series called For Life. This man was falsely accused, thrown in jail for life. He learned the law like I did it, the same thing, fighting for his freedom, which he got his freedom, and everybody else went to jail. I'm not gonna settle for less, because I respect the race car drive. When they arrest me, I had a close a contract with a Japanese company over $2.5 million to race full time on NASCAR, and everything was destroyed. And a lot of the things that I haven't told you guys so far, I haven't been posting. A lot of you folks have seen the videos, the way they did this to me, the way they managed to try to deport me from the United States. Everything was complete legal.
even though my mother is U.S. United States citizen, that applied for me, that was granted, they still torture me for three straight days. They handcuffed me like a freaking animal and kicked me out of the country with the clothes in my back. After living there for 34 years and done so much good things for this community. But there's gonna be things that we're gonna talk about on the next time when we have a chance. If you're still having questions, if there's anything that anybody needs to know, the website has the numbers, has the emails. You guys can contact us directly. And if anybody from the news wanna sit down face to face with me in the interview, ask me questions about it, I'll be glad to provide you with as much information and evidence that I have. Until next time, people, take care.